você me perguntasse 10 anos atrás se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. G1 Ciência e Saúde. Estudo diz que pornografia pode ser prejudicial ao cérebro. Quem vê mais pornografia tem um volume e atividade cerebral reduzidos. Homens que passam muito tempo vendo pornografia na internet parecem ter menos matéria cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem redução de sua atividade cerebral. O consumo de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil. Estudos mostram que alterações na transmissão de dopamina podem contribuir para a depressão e ansiedade. Os resultados obtidos indicam que os consumidores de pornografia apresentam mais sintomas depressivos, menor qualidade de vida e pior saúde mental do que aqueles que não veem pornografia. Estamos ficando cada vez mais burros. Estamos tomando muito mais decisões erradas. Na era digital, a pornografia é uma isca que atrai muitas pessoas. Facilmente acessível, essa indústria usa táticas de marketing e algoritmos engenhosos para capturar nossas mentes. Para muitos, a jornada começa com uma simples curiosidade, um clique inocente que, gradualmente, se transforma em um vício silencioso. A indústria pornográfica utiliza táticas de marketing e algoritmos sofisticados para cativar nossas mentes, mantendo a gente cada vez mais envolvido. Sites pornográficos são projetados para manter os espectadores conectados, oferecendo uma infinidade de categorias, gêneros e fantasias para atender a todos os gostos. A abundância de conteúdo pode ser esmagadora e facilmente acessível a qualquer hora do dia ou da noite. A pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. A pornografia ativa a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, no cérebro. Inicialmente, essa sensação é intensa, trazendo satisfação imediata. No entanto, a dopamina também desempenha um papel crucial na formação de memórias e hábitos. À medida que o ciclo de consumo continua, o cérebro se adapta. Ele se torna menos sensível à dopamina, necessitando de mais estímulos para alcançar o mesmo nível de excitação. Isso leva à busca por conteúdos mais extremos e variados, o que pode desencadear uma escala na busca por satisfação. É a mesma coisa com o usuário de drogas. A primeira vez que ele experimenta aquele determinado tipo de droga, o estímulo é gigantesco e ele passa o resto da vida usando cada vez mais para procurar aquela mesma sensação que ele teve na primeira vez que ele utilizou. Já na pornografia você utiliza o site por horas e horas, e aí você fica cada vez mais tempo procurando por algo que te agrade. Lembra que eu comentei da insulina? De quanto mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilela, o que é a dopamina? O que é a dopamina? Pra galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando eu falo dopamina é prazer. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Conforme o consumo de pornografia se torna mais frequente e intenso, o cérebro começa a associar a gratificação com a tela, enquanto as experiências da vida real perdem o seu apelo. Isso pode resultar em dificuldades nos relacionamentos, na performance sexual e no bem-estar emocional. Muitos podem não perceber os efeitos imediatos desse engano cerebral, pois o vício em pornografia se desenvolve de maneira sorrateira. No entanto, à medida em que o tempo passa, os impactos se tornam mais evidentes, afetando tanto a saúde mental quanto a qualidade de vida. No passado, em um tempo não muito distante, a experiência dos homens em relação à sexualidade e ao conhecimento do corpo feminino era significativamente diferente. Isso se deve a uma série de fatores históricos, culturais e sociais
que moldavam a maneira que a sociedade encarava a sexualidade e o acesso à informação. Muitos dos homens só tinham conhecimento do corpo feminino após o casamento e passava a vida toda conhecendo o corpo de uma única mulher. Porém, na década de 50, um visionário descobriu uma demanda enorme nesse nicho. Em 1953, lançou a revista da Playboy. Ali, ele descobriu que milhares de homens estavam dispostos a pagar para ver mulheres sem roupa. Da noite para o dia, milhares de homens tinham acessos a corpos femininos em suas mãos por apenas 50 centavos de dólar. A revista Playboy desfrutou de um sucesso notável ao longo de décadas, especialmente na década de 50, 60 e 70. Depois disso, os números da Playboy começou a despencar rapidamente. Chegou a era dos vídeos. Com os vídeos, as revistas renomadas nesse nicho se tornaram algo irrelevantes. Então, os adolescentes agora tinham o poder de acessar milhares de mulheres nuas em um único dia, mais do que o homem era capaz de ver em toda a sua vida na década de 40. A razão era simples: a pornografia se tornou amplamente disponível, acessível por alguns cliques. Com essa facilidade de acesso, uma nova realidade começou a se desenhar. Os jovens dos anos 70 foram expostos a uma variedade de conteúdo sexual explícito que estava a apenas um clique de distância. Ao contrário das gerações anteriores, eles podiam explorar fantasias e desejos de maneira privada, longe dos olhos da sociedade. No entanto, alguns começaram a questionar possíveis consequências desse fácil acesso à pornografia. Os jovens estavam começando a enfrentar uma nova realidade em relação à sexualidade, com impactos potenciais em suas percepções, relacionamentos e saúde mental. A facilidade de acesso à pornografia contribuiu para a dessensibilização sexual, tornando a intimidade mais difícil de ser desfrutada. O consumo excessivo de pornografia pode levar a disfunções sexuais, vícios perturbadores e dificuldades nos relacionamentos. O que o futuro reserva, somente o tempo dirá, mas a urgência de reconhecer e enfrentar essas consequências é indiscutível.